Bueno, estarmos acá y empezando nuestra Parashat Shavua, Parashat de la semana, Parashat Tzav, ¿no? Esta es la segunda Parashat do Sefer Vaikra, del libro de Levítico. En el ciclo de estudios, nosotros estamos en la 25ª Parashat de este ciclo y es un ciclo anual. Esta Parashá praticamente habla del serviço levítico e sacerdotal neste lugar sagrado, ¿no? El lugar Kodesh. E também nos ensina os detalhes de cada sacrifício, o sea, que importância tem cada sacrifício que eles querem falar com nós, o sea, nós chamamos de las korbanot, de korbanot. E também vai falar de seus objetivos, para que cada sacrifício, de uma maneira, para que sirve, e seu grado de importância também. Se uns são mais importantes que outros, como devemos nos portar a cada dia, estar a cada dia em nosso compromisso com Hashem diariamente, como Kohanim, como sacerdotes no mundo espiritual, porque todos nós somos sacerdotes no mundo espiritual. Isto porque nós cremos em Yeshua como Mashiach de Israel e em seu nível espiritual como ele é como um Kohen Gadol de las coisas superiores. Também isso a todos nós como Kohanim Lemala, o sea, los sacerdotes del alto, o sea, de las cosas espirituales. Bueno, entonces nuestra parashá empieza hablando, el nombre que es de la parashá, Tzav, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Tzav, et Aharon veit banav lemor, Zot Torah haolah, hi haolah al ve Mukda al Mizbeach. O sea, habló Hashem a Moshe diciendo, ordena, o sea, Tzav, ordena. A Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación. Elevación, se también dice holocausto, holocausto, es la palabra conocida de todos. Entonces, la palabra holocausto, su significado principal es este. Elevación, porque olá en hebreo viene de la palabra al, o sea, está sobre, o del verbo la'alot, subir, ¿okay? Entonces la palabra olá quiere decir subir, de elevación. Esta es la idea de holocausto. Y él continúa esa oferta, la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar deberá seguir flamando sobre el mismo. Entonces, que es importante entender que el servicio de la casa de Hashem nunca terminaba, o sea, es decir, que el servicio mismo de korbanot, de sacrificios, era por la mañana y por la tarde. Entonces, más o menos se quedaba así, de esta manera. Desde Alot Shahar, o sea, cuando estaba se elevando a el alba, el amanecer, entonces ya se empezaba los Kohanim a se organizar en su turno para el servicio. Y entonces ahí había los sacrificios de animales, las shechitote, las ofrendas, corbanote. Entonces, por parte de la mañana, donde shahar quiere decir alba, o sea, amanecer. Entonces, este servicio era shaharit. Entonces, como estamos hablando de tzav, ordem, esta parashá aqui habla de los sacrificios y va a hablar también mucho sobre las menachot, o sea, las ofrendas de minjá, es ofrendas de harina. Y entonces, pero también
estão acompanhadas de sacrifícios de animais, ou seja, korbanot. Então, assim, para que podamos entender, um animal, segundo todas as informações que temos em la Guimarães, no Talmud, um animal, e especialmente em la Torá. Por exemplo, aí vamos falar de um touro, que se traía cerca de la mizbeach, o sea, del altar de sacrifício, e então o lado norte se ponia ele aí com 3 patas prendidas e uma solta, e então hacía shechitá nele, abatia este animal, e depois de sua sangue ser derramado aí, recebido com um vaso de libação, este sangue tinha que cair. Há toda uma discussão que este sangue tinha que cair dentro do vaso. O sangue que já cai fora não tem mais valor, ou seja, solamente aquele que está dentro. E aí este sangue é levado para o altar para ser expiação, se este é o caso da ofrenda como expiação. Então, acompanhe o pensamento e a coisa como era. Então, este animal agora muerto era levado por outros kohanim, outros sacerdotes, e se chegava aí como um postre assim, e colgava esse animal aí. Então, outro kohen, outro sacerdote, abria este animal de sua cabeça hasta abaixo e quitava seu cuero. Outro, então, abria este animal no meio e quitava todos os órgãos internos e ponia sobre uma mesa que estava aí, e então se evaluava, mirava todo para ver se os pulmões, o vaso, como se chama? É vaso mesmo? Pulmões, vaso, e se não havia defeito aí. Pois, se houver defeito aí, então este animal não poderia ser oferecido no altar. Ok, su sangue serviu como expiação, mas ele não pode ser oferecido, pois há defeito nele. Agora, se está todo perfeito, os órgãos internos superiores, ou seja, nobles, que são coração, pulmão, vaso, eles são separados e para ser levado à casa del sal. Sí, del príncipe. Não, de sal. Oh. Casa del sal. Oh. Sal, existe A la casa del sal. Sim, casa del sal. Existe um lugar aí que se ponia os órgãos internos e eles eram salados. Se quedavam aí no sal. E os órgãos internos inferiores, não nobles, que são os intestinos, estes eram separados para ser levados para fora da cidade e ser queimados. E então, depois o corpo do animal, ou seja, era dividido em las partes, e dependendo de qual é a ofrenda, se quais partes tem que ofrenda está sendo oferecida a Hashem, então as partes que vão ser oferecidas desse animal vão para o altar. Compreende? Então, imagina que tudo que falei aqui, este animal agora está harmonizado, esta ofrenda está harmonizada com as ofrendas também de minchá, que são as ofrendas de harina, que por sua vez também estarão harmonizadas com azeite, com outras quantidades de coisas que estão aí, incenso, para ser oferecido tudo a Hashem. É uma harmonia de ofrendas para agradar a Hashem, para ser dado a Hashem. E então, imagina que não era um animal solamente que era oferecido durante a manhã, né? Eram vários animais. Então, imaginem a quantidade de órgãos internos de estes animais nobres que eram postos aí na casa del sal, que se quedava aí. Então, só que chegou cerca de meio-dia aí, então entra a hora, parte da tarde.
o sea, minjá. Nosotros llamamos de Korban Minjá porque são as ofrendas à hora da tarde, ofrendas de minjá, que especialmente eram oferecidas à tarde. Então, temos aqui, eu puse aí no grupo, todos os tipos de ofrendas de minjá, com tipos de minjá, tipo de harina, quantidade de azeite, preparação e oferecimento, como estão todas relacionadas e todos os tipos de menachot, de ofrendas de minjá. Então, à tarde, tinham as ofrendas de minjá com os sacrifícios de animais. Então, mas tudo isto que falei, à tarde também. Então, também os órgãos internos de todos estes animais que estão aí sendo oferecidos à tarde eram postos na casa del sal. Ok. Então, de meio-dia hasta, isto está num horário aproximado, de meio-dia hasta as 3, chamado de Minjá Gidolá, ou seja, a grande Minjá. Gidolá quer dizer grande. De 3 hasta a puesta del sol, um pouco antes, é chamado de Minjá Ktaná, ou seja, a pequena Minjá, ou seja. Então, aí estão sendo oferecidos os animais. Então, terminou o serviço de los Kohanim um pouco antes do anoitecer, de entrar o período que chamamos de Ben Hashmashot, entre os soles. Sim, esta coisa entre que está aí 10 dias e está chegando a noite, pero não cambiou totalmente, está aí este color rojo, amarillo, verde e os cielos. É um momento muito espiritual. Então, os sacerdotes, os Kohanim, param aí e agora eles vão se preparar para Arvit, que nós também podemos chamar de Mariv, ou seja, o anoitecer. E no anoitecer, em Arvit, não há sacrifícios mais. O que se hace em Arvit é todos os órgãos internos de los animales de manhã e de tarde que estão na casa del sol, del sal, de la sal, casa de la sal. E na casa de la sal, os Kohanim, os sacerdotes traem estes órgãos e agora vão queimar a Hashem, os órgãos internos, aí sobre o altar. Então, a parte de Arvit é a queima de los órgãos internos. Que lição espiritual, que quando a viração do dia, que é em Arvit, os órgãos internos têm que ser queimados a Hashem. Está falando do interior, não é assim? Devemos virar o dia já na presença de Hashem. O interior tem que ser oferecido a Hashem. Nossos órgãos nobres, coração, pulmão, ou seja, nossa vida, nossa existência. E é assim porque todas as leis que Hashem estabeleceu de korbanot, de sacrifícios, elas têm uma relação com coisas espirituais. Por exemplo, o que tem a ver Arvit e Shacharit, que são os serviços mais importantes, não que Minjá não seja, mas os mais, é porque Hashem descendia no Gan Eden, no Jardim del Edén, para falar com o homem na viração do dia. Quando chegava a escuridade, ou seja, Arvit, Hashem descendia para falar com o homem. Ou seja, não há luz, pero ele chegava, a luz chegava para falar com o homem. Então, os órgãos internos sendo oferecidos aí para Hashem. Aí, o que passa? Terminou os órgãos internos. Agora, isso que nós lemos aqui, este verso, ele disse que a chama do altar tem que estar encendida aí toda a noite, hasta Shacharit, hasta chegar por la manhã. Então, havia um grupo de Kohanim, de sacerdotes, que eram responsáveis em manter o altar encendido toda a noite, hasta de manhã. Compreenderam isso? Então, estava aí ponendo lenha, madeira, sempre. Essa é a função, a responsabilidade de este turno de sacerdotes durante a noite. Manter o altar encendido. Agora, isso é uma coisa sencilla, ¿no? Pero
Imagina em tempo de lluvia, em tempo de nieve. ¿Ah? Ou seja, a responsabilidade que eles tinham de não permitir que o frio, que a lluvia e que a nieve apagasse esse altar. Claro que nós estamos falando de um altar muito grande, estamos falando de templo. Este aqui foi dado de Mishkan. Mishkan, o altar não era tão grande como o do templo, pero também assim a mesma coisa. Essa é a razão que o altar era de metal, de cobre, porque uma vez que ele está caliente, muito caliente, ele permanece caliente. Se cai lluvia, de uma maneira ou outra, esta água vai evaporar-se. Se cai neve, também vai derretendo e vai evaporando-se. E a mesma coisa agora no altar do templo, que era muito grande, tinha dos hamdurot, que são, como se chama? Que ponemos a lenha uma com outra, como se chama isto? Dos pilas de lenha, e uma era para poner os sacrifícios e queimá-los, e a outra teria que ser alimentada aí constantemente, sem poner nada arriba, porque esta lenha que está queimando os holocaustos se transformará em cenizas e o fogo apagará. ¿Compreende o que estou dizendo? Então, depois eles recorrem esta ceniza e põem no meio do altar, um lugar como uma olla de cobre, se podemos falar bacia também, uma bacia de cobre, onde ponia as cenizas, se chama tapuah, e se quedava aí um monte de cenizas. Pero a outra hamdurá, a outra pila que está queimando sempre aí, eles incendiam esta. Ou seja, esta nunca poderia apagar. Nunca poderia apagar. Esta que estão com os sacrifícios queimando, se chegava a ceniza, limpiava. E isto, dependendo de que ofrenda foi, essa ceniza teria que ser levada para fora, pero o altar nunca apagava. Nunca apagava. Estava sempre encendido. O fogo sempre estava posto aí. É uma maneira de entender isso espiritualmente. Nós temos leis, e por esta razão eu puse aqui alguns pontos, não? Essa palavra tzad, quando ver Adonai Moshe lemor, e falou Adonai a Moshe dizendo, tzad et Aharon, ou seja, ordene a Aharon ve'et banav lemor, e a seus filhos dizendo, Zot Torah ta'olá, esta é a lei do holocausto. Zot Torah ta'olá, esta é a lei do holocausto. Então, esse é um problema que muita gente tem, como se habla Torá, pensa que é a Torá toda. Muitas vezes o texto está falando de Torá, pero de uma Torá específica, como por exemplo, el Igeret al-Ivri, é a carta aos Hebreus. Que muita gente pensa que ali está falando de toda a Torá. Não é toda a Torá, ali está falando da Torá da Korbanot, das leis de los sacrifícios. Por isso, quando o Rabi Shaul, Paulo, ele habla que aquilo que envelheceu, envelhecer? Não, perdão. Aquilo que se tornou viejo. Envelheceu. Envelheceu. Ok, perdão. Envelheceu, está cerca de acabar-se. Aí diz, está falando da lei que está vieja, ou seja, já não serve mais e acabou. Pero ele está falando das leis de los sacrifícios, Torá ta korbanot, Torá ta olá, ou seja, aí especificamente está falando de lei de los sacrifícios. Nós temos aí 603 mandamentos, leis. Então, estas leis estão divididas. Não se falar que Torá, Paulo está dizendo que vai acabar, que está cerca de acabar, que envelheceu. Ele não está falando de toda a Torá. Então a gente pensa que a Torá envelheceu, agora é uma nova coisa, uma nova lei.
não está escrito isto em lugar nenhum, e especialmente esta parte em que se diz que a Torá se tornou vieja, ou seja, que esta parte que se tornou vieja está cerca de acabar. Rabi Shaul estava falando em seu tempo. Mira que nós outros já falamos sobre isso. Quando Yeshua morreu, ressuscitou e subiu a los cielos, que seus discípulos se quedaram aí, os talmidim, eles continuaram a subir ao templo a hora de las oraciones. Por ejemplo, el más conocido ahí, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, que Kefa, Pedro, Yohanan, Juan subiram al templo en la hora nona. ¿Qué es la hora nona? La hora nona es 3 horas de la tarde. Entonces es horario de Minjá. Y Kefa y Yohanan están subindo a Minjá para hacer o qué? Orar, ofrecer ofrendas. Entonces, ¿por qué no fueron a la sinagoga? ¿Por qué fueron al templo? Porque si está en Jerusalén, usted no va a la sinagoga, usted va al templo. ¿Comprende? Ninguna sinagoga en Jerusalén puede estar haciendo servicio enquanto el templo está haciendo servicio. Entonces, si estás lejos, ahí sí, no puede ir a Jerusalén, entonces usted está lejos. Ahora, las sinagogas que están cerca del templo ahí, ellas pueden estar abiertas para otras cosas, pero para oraciones, si usted quiere orar, usted va al templo. Es como está ahí en Jerusalén, usted está cerca del cótel, usted va a estar en una sinagoga orando, puede até estar, mas usted va a pensar así, bueno, yo puedo ir al cótel, voy a orar en el cótel. Porque todas las personas que están en el cótel podrían estar en la sinagoga. ¿Por qué están en el cótel? Porque es mejor estar entonces ahí. Si el templo está ahí y los sacrificios están siendo hechos, entonces voy a estar ahí junto con los sacerdotes, los Kohanim. ¿Comprende o que estou dizendo? Então, a comunidade destes primeiros judíos crentes em Yeshua permaneceram aí indo ao templo. Agora, quando Rabi Shaul dijo que aquilo que está viejo está cerca de acabar, e ele estava falando profeticamente do que ia passar. Primeiro, espiritualmente, que se a muerte de Yeshua como um sacrifício, sendo recibido por Hashem, a muerte deste justo, como um sacrifício perfeito, então os outros já não têm o mesmo efeito, nunca hubo este mesmo efeito, porque o sangue de los animales hace apenas solamente capará, só cobrir os pecados. E de Yeshua, ele quita o pecado. Então, assim, é um sangue melhor do que os dos animais, é superior. É que uma vez que nós estamos bajo este poder do sangue de Mashiach, que traz a tahará, ou seja, a purificação, não necessitamos mais de korbanot, de expiação, de capará. Não tem mais sentido para nós. Porque se nós confiamos e creemos, depositamos nele a confiança de que sua muerte nos traz expiação, ou la Geulah Shlema, la redenção completa, então não necessitamos mais de korbanot, de capará, de expiação. Então, Rabi Shaul está dizendo, então não necessitamos mais, ou seja, envelheceu e está cerca de acabar. Quando vai acabar? Ele não falou que acabou. Ou seja, aquilo que envelhece está cerca de acabar. Mas ele não falou que já acabou. Porque em seu tempo, o templo estava de pé e se ofereciam as korbanot aí. Então, Rabi Shaul está dizendo assim, mira que hasta um tempo o templo estará aí e as ofrendas estarão sendo oferecidas a Hashem, porque os judeus ofereciam a Hashem. Mesmo que não reconheceram a Yeshua, pero estão oferecendo a Hashem, não é a outro Deus. Pero teria um tempo aí estabelecido por Deus, que é 40 anos, hoje nós sabemos, eles não. Por 40 anos aí, para eles oferecerem, depois o templo seria destruído, e de uma maneira, ou seja, de uma vez por todas, não mais teriam sacrifícios de expiação. E o que Rabi Shaul está dizendo? Que aquilo que envelheceu, cerca está de acabar. E acabou. São 2000 anos sem templo, sem sacrifícios, sem korbanot.
São 2000 anos sem capará, sem expiação. Por isso todos os rabanim vão falar que Israel, todos os judíos estão bajo la tumá, la impureza. Por mais que chegue Yom Kippur e todos ayunem e todos estão aí buscando Hashem, eles creem em Hashem que pode perdonar seus pecados, pero por la Torá não houve expiação para eles em Yom Kippur, porque não houve derramamento de sangue, conforme a Torá estabelece, os sacrifícios de Yom Kippur. Então, como não houve sacrifícios há 2000 anos, desde que o templo foi destruído até hoje, então, estão todos bajo la tumá. Agora, são 2000 anos sem templo e sem sacrifícios, bajo la tumá, mas para todos aqueles que confiam que Hashem enviou su Mashiach para ser la Geulá, traer la Geulá, e bajo su sangue somos nós purificados de nossos pecados. São 2000 anos que estamos bajo la purificação, la Tahara, no mundo espiritual. Quando Hasatan chega delante de Hashem para juzgar Israel, ele juzga Israel, pero Israel só está bajo la tumá porque Hashem decidiu, porque Hashem estabeleceu. Pero há espaço para acusação, porque Yom Kippur, lamentavelmente, bajo as leis da Torá, não há purificação, estão bajo la tumá. Então, todos, por isso é maravilhosa a palavra que diz que Hashem encerrou todos bajo o pecado para utilizar com todos de misericórdia. Então, como você vai purificar-se? Por mais que você haga seu esforço, por la Torá está bajo la tumá, porque não há Yom Kippur com sangue. Então, todo Israel está bajo tumá e todos aqueles que não têm Yeshua estão bajo la tumá. Pero também estão bajo la misericórdia de Hashem. Se qualquer sentença celestial, Hashem está com suas mãos para utilizar de misericórdia com quem Ele queira. Agora, a todos quanto aceitaram o testemunho de Mashiach, mesmo que eu conozca por outros nomes traduzidos, seu nome é traduzido para outros idiomas, estão bajo, e que verdadeiramente se convertiu a Deus de seus pecados, de las abominações, estão bajo la purificação. Porque Yeshua é la luz para os pueblos, la purificação para as nações também. Então, estamos todos bajo esta purificação, esta tahará, Kedushá, esta purificação santa, através de Yeshua, o Messias de Israel. Isso quer dizer que nós somos, diga comigo, Mekudashim, santificados. Sim? E Metsudakim, justificados por Ele, por Mashiach. Nós somos, eu sou um tzadik, sim, não por mim mesmo, sou um metzudak, sou um justificado. Eu sou um kadosh, não por mim mesmo, sou santo, não por mim mesmo, mas sou um mekudash, sou santificado por Ele. Então, delante de Hashem, se nós chegamos delante de Hashem com nossas vestiduras blancas, porque purificamos-las no sangue do Cordeiro. Então, se Hasatan nos acusa, nos traz acusação delante de Hashem de nossas falhas, imperfeições, está aí o sangue de Yeshua que nos purifica de todo pecado e toda injustiça. Então, não há acusação, como Rav Shaul dijo, não há acusação para os escolhidos de Deus. Quem vai levantar uma acusação contra ele? É Deus quem o justifica. Está aí. Quer dizer que Hashem justifica a nós outros. De que maneira? Através de Yeshua. Então, dizer que aqueles que recebem a Yeshua como Mashiach estão bajo la Kedushá, bajo la Tahará, ou seja, a santificação, a purificação. Baruch Hashem. E não há espaço para a acusação de Hasatan contra nós outros. Isto aqui é a beleza no mundo espiritual. Mas, dentro da Torá, as enseñanças que nós podemos extrair aí desta paraxá, sabe, mirando os sacrifícios, isso é importante que quando estudamos, pensar assim, para que eu vou estudar sacrifícios? Eu tenho Yeshua.
Muita gente habla assim e desprecia o que está escrito aí. Pero para que eu vou estar aqui estudando de que você corta a cabeça e saca os órgãos internos, os intestinos? Para que vou estudar isto? Você não pode compreender o grado de importância de que Yeshua hizo se você não compreende os sacrifícios. Para que era cada coisa e cada coisa está relacionada com coisas espirituais. Esta é a razão que as nações do mundo, os paganos, os idólatras, eles fazem sacrifícios semelhantes. Sua maneira de oferecer uma ofrenda, de sacrificar os animais, para que são? Porque são? Porque fazem isto? Porque cortam as partes dos animais? Porque cortam os órgãos internos? A mesma coisa. Porque cada uma coisa que acham isso em nós outros tem uma importância espiritual. Muita gente habla, pero não compreende. Mira, aquele que sondar, conhecer profundamente, investiga profundo. O sea, aquele que conhece profundamente os corações e os riñones. ¿Conoce esta expresión? Los riñones. ¿Para qué hablar de riñones? Se está hablando de coração, aquele que conoce o coração e prueba os riñones. ¿Conoce esta expresión? No. ¿No? Entonces abre ahí, busca riñones ahí, porque aquí está en español, conozco el verso en portugués, aquele que sonda o coração e os rins. O prueba los riñones. ¿Aquí en la Biblia? Sí, en la Biblia. ¿Ah? ¿Necesita? Mira, yo no me recuerdo ahora la referencia. Si usted puede buscar la palabra riñones, ahí va a salir el versículo, el verso. Que escudriña los corazones, no tiene que probar los riñones, algo así. No, ele prueba los dos. Ah, Entonces, o que na realidade, enquanto ustedes buscam, o que na realidade eu estou querendo dizer é que importância tem os riñones, porque se está falando de coração, nós outros já entendemos que a parte espiritual e tal, mas para que falar de riñones? Tem um sentido Hay espiritual. una cosa aquí en los Salmos que dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mis riñones. Já está aí. Esse é o rei Davi, se não me ouvido agora, falando que ele ensina a mis riñones. ¿No es así? Enseña. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mis riñones. Sí. Ahora, só há esta referência, não há outra. ¿En qué salmo está esa? Eso está en Salmo 16:7. No, ahí aparecen otra cosa los riñones, pero más de los sacrificios, no aparece No. como... Busque em la Brit Hadashah, em Nuevo Testamento. Entonces, mire que nosotros estamos hablando de órganos internos, não é? Tudo que passa dentro de nós outros e a mesma coisa que passa com os animais, principalmente com todos os animais que respiram, que têm a respiração, e especialmente os mamíferos, é assim se diz também em espanhol, mamíferos, que têm um grado de sentimentalidade, sentimentos tão profundo quanto do homem. Os outros animais têm sentimentos, mas não tão profundos. Os mamíferos, aqueles que mamam, ou seja, têm um grado de sentimentalidade muito maior, mais grande que os outros que não têm, que não são mamíferos. Não estou dizendo que os outros animais, como as aves, os peixes, não têm sentimentos. Eles também têm sentimentos, pero não tão profundo quanto os mamíferos, ¿okay? Porque a coisa de mama, ou seja, a transmissão de leite materno, é algo muito especial. É como desprender-se de uma parte que é sua, a poquito, não? Você vai mamando, hasta que não mama mais. O seja, desprendeu. ¿No? O sea, el niño que nace ahí, la niña, el bebé está ahí preso todavía a su mamá hasta que no mama más. Entonces ya está libre, no está apegado más al cuerpo, al sentimiento, a la alma, va se desprendendo al poco. Entonces los animales también mamíferos son así.
Entonces, hablar de las aguas, la baleia, ¿cómo se llama? El grande animal, baleia, Ballena. ballena. La ballena es un mamífero Sí. en las aguas. Entonces, también tiene ese grado de sentimiento muy profundo. ¿Cuál es el verso? Encontré en Yahoo, Jeremías 17:10 dice, yo Yahweh escudriño el corazón y someto a prueba los riñones. Ujú. Increíble. Someto a prueba los Y dice, riñones. y cada hombre pago conforme a sus caminos y según su fruto de sus obras. Entonces, ¿qué relación hay entre corazón y escuadriñar corazón, probar los riñones y en qué esto se asocia a las obras de los ¿Qué hombres? se trata de esta parte? Comprende? Si no me olvido, hay una referencia en Apocalipsis también. Yeshua, yo creo que Yeshua utiliza esta expresión también. Hay una en Jeremías 11:20, parte del 30. Jeremías 11:20. Dice, o Yahvé Sebaot, juez de lo justo que escruta los riñones y el corazón. ¿Cómo es la palabra? Escruta. Escruta. Es como escudriñar. Escudriñar, ok. Esa es la Los que- riñones. Los riñones y el corazón. Ese es entre vías que 11:20, ahí seguimos. Jeremías 11:20. Mire Apocalipsis se hay. 23. Hã? Apocalipse 2:23. Apocalipse 2:23, o que está aí? Espera. Espera, que el Señor. Ah, sí. Ahí está. Ah, espera. Alcanza. Apocalipse 2:23. Sí. 2:23. Ah, pero acá. en esta Biblia reemplaza el que ella dijo, riñón por mente. Sim, vamos chegar à ideia. Pelo está escrito Clayot, está escrito riñón. ¿Quiere que lo lea? 2:23 dice, y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones. Sondea. Sí, son- No, es- É assim que eu falei, Escudriña. sonda em português, sonda, né? Sondea, não? Los riñones. Então, o que quer dizer isto? Porque hablar de dos órgãos internos que estão ligados. Coração hace com que a sangre vá para todas as partes do corpo. E os riñones Filtran. filtram, purificam a sangre. Então, é dizer que se coração para, você morre. Sí, Si pero si los riñones no los riñones paran, el hombre se intoxica. muere a los al pocos. instante. Sí. Los pocos, porque una vez que el sangre no es purificado, la agua, el líquido que está en el cuerpo humano no es purificado, el hombre va a Intoxicarse. intoxicarse. ¿Cómo se dice? Hincharse. Inflamarse. Sí, Inflamarse. sí. Hincha y va inflamando, hasta que su cuerpo va a dañar todos los órganos internos, porque no salió la impureza está dentro, no sale. Entonces, o que Hashem está hablando con nosotros cuando ele dice, ele está sempre hablando de riñones e coração, está hablando de los órganos internos. Esse é como dizer, o que Hashem está nos ensinando com os sacrifícios, que os órganos internos têm que ser, está aí na casa del sal, de la sal. Ou seja, é dizer que Hashem, dentro de nós, a parte mais importante de nosso corpo, que é responsável em purificação, em la purificação, ou seja, que são os riñones, ele está dizendo, usted tiene que saber como o que purifica, o que impurifica tu corpo. É como dizer assim, eu estou sondando usted. Eu sondeo usted para saber se você está separando a pureza da impureza, hacer separação. Se o que está dentro de você, por exemplo, o coração, ele envia sua sangre para todas as partes do corpo, para que o corpo pueda estar vivo. Porque se o sangue não chega ao dedo, necrosa. Necropsia. Sí, no. Sí. Necropsia. Se pudre. Sí, se pudre, porque não há vida.
Si no hay vida, muere. Entonces, es decir así, si tu corazón está bombeando sangre impuro para todo su cuerpo, usted morirá. Es decir, si usted no puede separar, no logra separar el puro de impuro, o sea, si usted está contaminado, tu corazón llevará impureza para todas las partes de su cuerpo, todas las partes de su vida estará contaminados. Entonces, cuando Hashem dice, yo soy el que puedo probar la mente, o sea, el corazón y los riñones, ele está diciendo de una manera espiritual, yo sé todo que pasa dentro de usted. Sei se usted está se esforçando para hacer separación, se usted está trabajando como tiene que trabajar. O sea, si dentro de usted verdaderamente hace la separación de puro e impuro. Entonces, si no hay otro, por ejemplo, el pulmón vai, ele vai receber qualquer aire que entra, ele não tem uma defesa própria. Não, esto não vou respirar, não, entra qualquer tipo de aire, puro e impuro, e contamina. Não há nele um filtro. Estômago, mesma coisa. Hígado e outros, mesma coisa, pero riñones, ele é o único que está aí que purifica, que hace a purificação, que filtra. Ou seja, ele está aí com uma ordem de Hashem em seu objetivo de existir, para separar, para purificar, para não permitir que o corpo se contamine e muera. Então, por isso, se ele para, tem que fazer um transplante, ou então hemodiálise, diálise, o tempo todo, toda a vida, hasta que Hashem assim pueda sanar ou morir-se. Então, hablar de órgãos internos e as leis que Hashem estabeleceu é falar de coisas espirituais. Ou seja, o que está dentro de nós é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Como, por exemplo, eu assim, hablando em Brasil, nós fomos criados de onde? Del polvo, de la tierra. Pero quando nós nos evitamos uns aos outros para comemos tierra. Pero nós necessitamos de todos os minerais que há na tierra. Hierro, que mais? Cálcio, magnésio, potássio, outros minerais que estão contenidos em água, na água. Sim? E então assim, de que maneira nós vamos introduzir estes minerais que há na terra aqui para dentro de nosso corpo? Hashem hizo siervos e siervas para nós, que são os árboles, as plantas. Com suas raízes chegam lá dentro do suelo e sacam os minerais e põem os frutos. E nós chegamos ali e comemos e introduzimos estes minerais para dentro de nós. Então, o que passa aqui dentro é que todos estes servem para nos dar energia, porque sem esta energia nós morimos. O objetivo é este: mantermos vivos com energia, com força, koach, decimos. Então, mirar tudo isto e cada ponto, como por exemplo, o Korban Olá, ¿sí? Como Hashem dijo, Zota Torah Olá, esta é a lei do holocausto. Se hablar de Olá, é de Lalot, subir, elevar-se. Então, a ofrenda de Olá é uma ofrenda de elevação. Então, o que Hashem está dizendo? Que nós temos que nos elevar sempre. Está subindo. É o mesmo conceito de la Parashá, que vamos chegar ali. Behalotha, quando elevares as chamas do menorá, quando hicieres subir, não é encender, de madlik, verbo lehadlik, acender, alguma coisa, acender, prenda. Não, é
de ha'alot ha, hacer subir la llama del menorá. Não é de uma maneira sencilla prender a luz, não. É encender e hacerla subir. Se você corre aí uma vela e põe assim uma para encender, as llamas se juntam e se subem. Então, o que Hashem quer de nós é que nós nos elevemos, vengamos a viver uma vida elevada. Literalmente, vamos julgar, es estar com a cabeça em las nubes. Sim, lo que está escrito, pensai las coisas que são de arriba, donde Mashiach está assentado. Não é assim? Cabeça em las nubes. Tem que andar com sua mente elevada. Esse é o sacrifício de Olá, esse Corban Olá, é para sempre nós estarmos direcionados aos céus. Uma outra coisa, o fogo estará aceso, encendido, constantemente. Estamid, é a expressão estamid. Diga estamid. Temos uma música que diz: Ha'eshelitukad ad viat Mashiach. Mi fuego estará encendido hasta la venida de Mashiach. Assim que estamid, o fuego tem que estar encendido constantemente. Como falei aqui, durante o dia o fuego está queimando os holocaustos, as ofrendas, as korbanot. E la noite? Queimando os órgãos internos. E la madrugada? Tem que mantê-lo encendido. Recordar as palavras do rei Davi, que levantava de madrugada para estudar a Torá, para orar. Ou seja, mesmo que você esteja dormindo, mas sua mente tem que estar involucrada com coisas espirituais. Miren, porque Hashem nos deu uma ordem. Ele disse no Shema que nós devemos ensinar a nossos filhos e falar dessas palavras deitando, al acostarte, perdão, e a Y caminando. sim. Agora, por que quando nós vamos acostar devemos pronunciar o Shema? Porque é a última coisa que você vai falar antes de dormir. E quando você levanta, ou seja, sim, a primeira coisa para começar as coisas do dia é o Shema. Pero é muito importante quando você vai dormir, porque se você cerra o dia não falando outras coisas, a não ser o Shema, então se você está cerrando todas suas atividades, a última coisa que você está escutando é, se está lendo melhor todavia, é lendo, escutando, é o Shema. Ou se você para e consome, ou seja, falando, pero sem ler, você está falando, você está escutando, sua mente está mirando o Shema. Não haverá espaço, eu digo talvez, pero quase com 100% de certeza, para pesadelos ou outras coisas. Pesadilhas. Perdão, saiu em português. Pesadilhas. Porque se você falou, a última coisa que você escutou, que sua alma escutou, que você mirou, é o Shema. É uma maneira de manter este fogo encendido aí toda a noite, enquanto você está dormindo. Outro ponto é que os sacerdotes, quando ofereciam as corbanotes, eles deveriam cambiar suas roupas. Não poderia ser todo com as mesmas roupas. Então, aqui, el verso 3. Capítulo 6, verso 3. Velavash Cohen middo vad ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן. E vestirá el Cohen su túnica entalhada de lino y calzas de lino vestirá sobre su carne y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación al altar y la pondrá junto al altar. Se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará la ceniza hacia fuera del acampamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no será extinguido
extinguido. extinguido. Y hará arder el Cohen leño sobre él todas las mañanas, y preparará sobre este la ofrenda de elevación, y hará que se eleven en humo sobre las grasas de la ofrenda de paz. Un fuego perpetuo permanecerá flameando sobre el altar, el cual no será extinguido. Entonces, es recordar que aqui, esta Parashat Tzav, o que nós estamos mirando aqui, é a Parashat seguinte, é a Parashat Shemini, não é isto? Shemini? Só para confirmar. Um momento. ¿Qué número está leyendo la Biblia? Shemini, perdão. Oh, el capítulo 6, terminamos aqui, el verso 6, terminó el 6. Entonces, si para a Parashá que viene es Parashá Shemini, nosotros estamos hablando de que Hashem está dando órdenes, y todavía el Mishkan no fue inaugurado, no hubo una inauguración. ¿Cuándo se da la inauguración? Cuando Hashem envía fuego del altos cielos y encende el altar. Sí, entonces el fuego que tiene que ser mantenido encendido todos los días, el fuego que no fue provocado aquí. No fueron los hombres que provocaron este fuego con piedras o con metal, o que sea. Pero Hashem envía el fuego de los cielos y enciende el altar. Entonces, la responsabilidad de los Kohanim es hacer ¿o qué? Mantener el fuego encendido. Esa es que nuestra responsabilidad espiritual, porque quien manda fuego de los cielos en nuestra vida es Hashem. El fuego del Espíritu que nos mantiene encendidos, vivos. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener. Nosotros, por más que vengamos a querer, desear que otros estén con el mismo fuego, nosotros no podemos hacer mucha cosa, porque solamente Hashem puede enviar este fuego, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es mantener. Ahora, o que estávamos hablando del cambio de las roupas, em que Hashem vai dizer que as cenizas devem ser levadas para um lugar limpo. Ou seja, que lugar é este? Não pode ser um basureiro. Compreende? Estas cenizas são cenizas que por sua natureza são restos de animais muertos. Então, há um grado de impureza. Pero esta impureza não é como a impureza de outras coisas. É uma impureza que em si mesmo trae um grado de impureza, pero é de coisas santas que foram oferecidas a Hashem. Compreende? Pero não é porque é de coisas santas que estão puras. Ou seja, aí há um resto de muerte. Agora, por que tem que ser levado para um lugar limpo? Porque não são qualquer cenizas. Compreende? Você não pode mesclar as coisas que Hashem santifica com outras coisas. Então, dizer, isso agora é uma aplicação espiritual. O que é levar as cenizas para um lugar limpo? O que é ceniza? De uma maneira sencilla. Ceniza é o que quedou de uma ofrenda. Sim? E o que se quedou de aquilo que você ofrendou a Hashem? O que se queda? Do que você oferece a Hashem. Compreende? Você está oferecendo algo a Hashem. Suas orações, ou seja, sua vida, o que você oferece a Hashem diariamente? O que sobra? O que está aí? El recuerdo. Ou seja, a experiência que se queda aí. O que é produzido pela queima. Recuerda de Corban, acercar-se de Hashem. O que se queda depois que você se acerca? Cenizas?
Y estas cenizas, ellas son el testimonio de que usted ofreció. O sea, si queda alguna cosa. Entonces, llevar para un lugar limpio puede nos hablar de nuestra conciencia. Usted no puede se olvidar de su relacionamiento con Hashem. Compreende? Aqueles momentos mais importantes que você ofereceu uma ofrenda. Estava você passando uma dificuldade e você estava aí solo com Hashem e tu relacionamento com Hashem, seus korbanot, o que vai se quedando deles? Onde deve estar? Você rechaça num basureiro? Não, tem que estar guardado em um lugar limpo, em um lugar em que se você mira, você vai recordar que não, aqui está a prova de minha comunhão com Hashem. La memoria. A memória, a consciência, em algum lugar limpo em nossa neshama, nossa alma. Compreende? Deve estar aí. É uma impressão, ou seja, tem que estar selado aí. Por esta razão, você não pode se olvidar, você não pode tirar, e nem me recuerdo mais o que isso naquela situação, o que isso. Não me recuerdo. Como não se recuerda? Você e Hashem, você passou. Mira que você passou, não se quedou na situação. Não é assim? Passou, ofereceu a Hashem, houve uma queima aí de suas ofrendas, de sua alma, de sua vida, e se quedou as cenizas aí, a experiência de que você passou por aquela aprovação, por aquele momento difícil em que você estava, e mesmo assim mantuvo a comunhão com Hashem. Então, é uma ideia muito especial esta de que nós devemos manter estas cenizas em um lugar limpo. Agora, cambiar as vestiduras, ou seja, cada experiência é uma. Não é a mesma roupa, mas você já cambiou. Não é a mesma coisa. Eu estava ayer pensando em uma coisa interessante, é que se nós pudiéramos regressar ao passado agora, e você mira um ponto em seu passado, vamos suponer que antes de você estar casado ou casada, e se você pudiera cambiar algumas coisas que você hizo de errado, escolhas, como se diz? Erradas. Como se diz? Escorras? ¿Escoger? Sim. ¿Puede escoger? Se você queira cambiar algumas coisas que você escorreu mal, decisões, e aí se você pudiera fazer isto, você haria? Haria? Então, mire, se você pudiera regressar ao passado agora e cambiasse as coisas erradas, você não estaria aqui agora. Seu caminho seria direcionado para outro lado. Talvez você não hubiera casado com a pessoa que está hoje, não teria seus filhos hoje. Seria outra vida com outra pessoa, porque você cambiaria o caminho. Às vezes, aquela coisa errada que você hizo te levou você a chegar aqui hoje. Ou seja, foi um ponto em seu passado que houve algumas consequências não muito buenas, pero o que você é hoje, isto faz parte. O sea, no deberíamos de pedir volver atrás a cambiar eso. Não, porque cada coisa boa e mala que ocorreu hicieron parte de tu passado para chegar aqui agora. Se você pudiera regressar allá e cambiar o caminho, você iria para outra direção. Você tomaria outras decisões e uma decisão levaria a outra decisão que ia levar a você para outro caminho. Então, quando miramos hacia atrás e pensamos que o que se quedou de tudo que passou hasta aqui, as cenizas. Então, mira assim, não posso me olvidar de que mesmo que eu tenha hecho algumas escorri coisas atrás que eram erradas, decisões erradas que me provocaram alguns dolores, alguns malos, pero tudo isto faz parte de meu relacionamento com Hashem. Eu posso me arrepentir de coisas que fiz errado, pero quando errei, me arrependi, recebi o perdão, adquiri uma experiência, ou seja, já estou experimentado
en estas tentaciones, en estos problemas, si por algum momento puedo passar, já sei como eu vou conduzir a coisa. Ou seja, todo isto que nós somos agora, hace parte. Então, é dizer assim, as cenizas não podem ser rechazadas para qualquer lugar. E nós cambiamos a roupa todas as vezes que nós oferecemos alguma coisa. Ou seja, cada ponto de nossa vida de relacionamento com Hashem, nós cambiamos a roupa. Sí, también. Sabino, por ejemplo, la persona que he oído, pues, la persona que maldice su situación, que se casó mal, que no sé qué, es como echar sus cenizas a la basura. Perfeitamente. Não está valorando as coisas que passou. Porque, claro, o que provocou dolores no passado, provocou dolores. Mas fazer o quê? Hace parte. Vamos a alguma coisa? Vamos nos olvidar do Egito. Não haverá mais Pesach. Porque Egito foi muito doloroso para nosso povo. Vamos nos olvidar do holocausto. Porque não é digno de ser recordado tão grande mal. Então, imagina o povo judío sem Pesach e sem holocausto. Compreende? Então, seria uma coisa, ¿dónde salió este pueblo? ¿Quién es este pueblo? ¿Cuáles son sus fiestas? Todas las fiestas de Israel son un resultado de alguna cosa buena o mala que ellos pasaron. Sí, señora, sí. Sí, la cosa mala fueron esclavos en el Egipto. La cosa buena fueron tirados del Egipto, sacados. Con riquezas. Com riquezas. Chegaram ao Sinai. Que há de malo no Sinai? Não me recuerda isto. O povo hizo a idolatria de um bezerro. Pero o que foi dado em Sinai? As tablas, a manifestação de Hashem. Miraram a Hashem sentado em seu trono. Então, a mescla de coisas buenas e malas em toda a caminhada de Israel, quando nós vamos chegar lá para Shá, em que Hashem ordena a Israel por Moshe vai relatar todos os lugares que Israel passou, desta cidade para esta cidade. Pero são dois parashiot muito interessantes. Uma vai falar de los lugares em que Israel passou e vai falar de los problemas. Aí você hizo isto, aí você hizo aquilo. Ele habla de todo. E a outra parashá habla a mesma coisa, pero não habla de los problemas. Só habla o nome de los lugares, pero não se menciona los errores. Então, para dizer assim, aqui vocês devem recordar quais são os pecados que vocês cometeram em cada ponto que vocês pararam. A outra está dizendo assim, não se recuerda mais a hora de seus pecados. Recuerda que em cada ponto você teve uma experiência com Hashem. Então, somos esta suma de todo isto. Então, não é correto maldecir, querer se olvidar das coisas que passaram, porque se você borra tudo, você também borra os milagros, os livramentos, borra tudo. A experiência, é assim? Então, cambiar as roupas de los Kohanim, remoção de las cenizas, e esta, a lei del fuego encendido continuamente, ou seja, permanentemente. Esta llama eterna tem que ser alimentada todas as manhãs. Está escrito assim, todas as manhãs haverá um cambio total. Porque, claro, se você queimou lenha toda a noite, o que se queda por la mañana? Cenizas. Então, você tem que fazer de novo, poner a lenha aí, para que se mantenha encendido aí, ok? Então, o que seria isso? Nós temos uma palavra em hebreu chamada hitorerut. Diga hitorerut. Hitorerut é despertar. Despertar? Despertei, hitorerut. E hitorerut, o que hacemos todas as manhãs, há um momento em que estamos dormindo. Estamos, como se diz, dormientes. Dormidos. ¿O durmiendo? Sim? Dormidos. Ok, dormidos. Você tentando fazer em português. Ou seja, você não está mirando, você não está escutando, não está falando. Seus sentidos
estão bajos. Pero el corazón está ahí, los riñones también, está todo funcionando, pero su conciencia desprende y está como dormindo, o como un pré-coma, ¿se dice? Como un precoma. Un pré-coma. Está ahí. Y Hashem por la mañana te llama. Nosotros pensamos que es el celular que nos despierta. Pero si el celular, si el teléfono tocar y usted no escuchar, usted no se despierta. ¿Ves así? Entonces es Hashem que remueve el sueño de nuestras las pestañas. Hay una pestañas. oración que Sí, dice, sí. De los párpados. de los Perfecto. sí, que dice, Entonces, bueno por eso. es Él que hace nos despertar cada mañana. Y esta idea del Hitorerut, despertar, esta que todas las mañanas debemos cambiar la leña, o sea, las cenizas. Ajá. O sea, nuestra comunión con Hashem debe ser todas las mañanas renovada. Hay un renuevo, un hidush, todas las mañanas. Shacharit. Aí regressamos ao ponto de Shema. Podemos renovar nossa comunhão com Hashem e mantermos nela, quando pronunciamos as bendições del Shema, estamos em comunhão. Há uma discussão, mire a discussão. Quando nós estamos fazendo as orações e o Shema, nós devemos estar parados ou podemos fazer andando, caminhando? Não, caminhando é uma falta de respeito. Pero outros vão dizer, não, mas está escrito, você vai falar destas palavras, sentado em sua casa e andando no caminho. Então, daí se tem uma outra coisa, que se você se diz está apurado e não hizo as orações, não pode ser em casa porque tem que sair, você pode caminhar e fazendo as orações, fazendo o Shema, ou caminho. Manejando también. Manejando também. Y eso por el camino. Só tem que... Pero no cierren los ojos así. Sí, no, Manejar con la manera. puede ser así, ¿no? El hopo, no. Ahí me toca abrir los 3 dedos bien. Sí. Entonces, es una manera de mantenerse en oración. Rabino, ¿y cómo caben las oraciones, por ejemplo, que enseñó Yeshua, Padre nuestro. el Padre Nuestro? ¿Usted cómo puede ubicar eso Ahí está, en la 18. No, dice en el Shema, como conectarlo. Avinu Sheba Shammai? Ah, Avinu Sheba Shammai. Existe um Avinu Sheba Shammai tradicional judío também. Pero não é o mesmo de Yeshua. Agora, a oração de Yeshua, ela se queda mais como um patrão de agradecimento, de como pedir, de como perdonar, e do que deve contener em la oração. Pero, se você pode repetir a oração, também pode. Se nós podemos repetir várias orações em hebreu, por que não repetir a de Mashiach? E você pode fazer. Na realidade, nós fazemos em Shacharit. Se depois da leitura da Torá, temos aí algumas bendições, algumas orações importantes, eu juzgo assim, assim, porque são petições que alguns rabanim fizeram, que é importante, seria bueno nós pedirmos para a nossa comunidade. Bendição sobre os maestros, bendição sobre a comunidade. E então, se nós repetimos algumas bendições de alguns rabanim, muito mais a de Yeshua, que é o Rabbi de los Rabanim, ¿no? Así, el mestre. ¿Y cuál es las que criticaba Yeshua, que decía que no hicieran repeticiones? ¿Qué nos enseñó? ¿Cuáles son las vanas repeticiones? Vanas repetições é quando você hace uma coisa sem sentido, ou seja, por mecânica. Eu tenho que fazer. Vou lhe dizer uma coisa. Por exemplo, algumas pessoas em Brasil estavam tão entusiasmadas, sim, tá? Entusiasmadas com o judaísmo, que eu tenho que fazer shacharit, minha e arvit. Então, fazia os serviços de shacharit, de minha e de arvit, lendo no Siduri. Pero quando se olvidavam de fazer por la manhã ou por alguma razão, o tempo passou, faziam shacharit, as bendições à tarde. Faziam shacharit, mas minha, e esperava a noite para ser arvit. Mira, não tem sentido. Porque as palavras de shacharit, elas são para amanhã, não para tarde.
Entonces querer hacer una cosa porque yo tengo que hacer, porque si no, no soy judío, ahí entonces ya no hay sentido. E se, por exemplo, tudo que nós hacemos aqui de bendição, se não há kavaná, vão as palavras. O que vai adelantar está falando hebreu, não entende nada, mas não está fazendo de coração de alma, não está aí. Então, ou para mostrar às pessoas que você sabe hebreu, não se preocupa com os outros e o que você quer mostrar é que você habla hebreu. Existem esses tipos de pessoas. Vai querer mostrar alguma coisa e muitas vezes nem compreende tudo. Então, assim, essas são repetições. Agora, como estamos falando aqui, existe serviço contínuo que a gente estabeleceu. Então, o sacerdote não podia chegar ali e dizer: hoje estou sentindo em meu coração de ser diferente. Vou adorar a Deus de maneira diferente. Ele morria. Você vai falar estas palavras, vai ser assim com o cuchillo, vai subir desta maneira, descender desta maneira. Você não pode ser o que você queira. O serviço contínuo tem que ser a mesma coisa todos os dias, sem sacar e nem poder nada diferente. Por eso quitó los hijos de Aarón por prender fuego en hora no mandada. Essa é a outra, para achar, é isto. Ah, estou tão feliz, tão alegre, vou oferecer incenso. Oh, é bueno, o sentimento é bueno, porque eles não estavam ali querendo oferecer um incenso a Baal ou a outro Deus. Eles a Hashem, pelo que ofereceu incenso a Hashem em um momento que Hashem não ordenou. Hashem considerou o fogo fogo estranho. Exzará. Mira que eram, hasta mesmo Hashem habla, nós vamos falar deles. Serei santificado em mis santos. Hashem chama eles de santos, pero não foi perdonado, morreram, porque hicieron uma coisa que Hashem não ordenou. E isso porque estavam um pouco alegres, embriagados. Sim, então tinham bebido muito vinho. No es embriagado. Um pouco borracho. Embriagado está malo também? A palavra bêbado é que é em português. Bêbado? Mira, é borracho. Bêbado em português é borracho em espanhol. Então, isso é um bom exemplo. Outro exemplo bueno também é de rei Uzias. Também quis oferecer incenso a Hashem. Mira, o rei da casa de Yehudá, um judío da casa de Yehudá, um rei, quis entrar no templo com incensário para oferecer incenso. E os sacerdotes disseram: você não pode, rei, você é um bom rei, excelente rei em Israel. Temente a Hashem, mira que o que ele quer ser é bueno. Ele quer oferecer ele mesmo incenso a Hashem. Pero tiene que ser por el camino que Hashem determinou. Ele não pode hacer o que ele quiera. Entonces, esto foi dado a los hijos de Aarón, oferecer el incenso no lugar santo. Você não pode entrar. Eu vou entrar porque eu sou rei. Então, quando Yeshua habla del terremoto nos dias del rei Uzias, que está escrito em la Gemara, que quando o rei estava com a guarda real fiel rei, e os guardas já estavam aí para enfrentar os sacerdotes. Pero quando o sacerdote apontou o dedo para ele, houve um terremoto e o techo onde eles estavam se rompeu e vino a luz do sol em la frente do rei. E quando tocou, a lepra brotou. A lepra saiu. E o rei nunca mais pudo ir ao santuário e nem está mais no palácio real. Tuvo que viver em uma torre e morreu de lepra. Hashem não o curou. Então, assim, o que a Hashem estabelece é falar de serviço contínuo. Por isso, nós hacemos o serviço judío com todas as bendições, da maneira que hacemos, porque isto recuerda um pouco o templo e os serviços antigos. Mas tudo isso tem que estar com sentimento, com alma, senão nós estaremos fazendo uma coisa mecânica, fria, vanas repetições. É importante também o que hacemos, que é fazer em hebreu e hacer a tradução, para que entenda o que está falando.
Ahora, ¿por qué entonces no podemos hacer solamente en español? Que es el lenguaje. Porque el objetivo de hacer en hebreo es te conectar a la fuente. O sea, su culto es judío en Israel, la Torá está en hebreo. O sea, regresar a su origen, regresar al punto principal. Porque todos los idiomas tienen sus acréscimos. ¿Acréscimos? No. Su paradigma, se puede decir. Paradigmas. Sí, sus pautas tienen un significado, Significados un dialecto diferentes, personal. ou na realidade coisas que são añadidas aí, Exacto. ou se quita alguma coisa. Exato. Por exemplo, alguma palavra, ou vai añadir alguma coisa, ou vai quitar alguma coisa. Sus reglas, tiene Sus reglas, pero muitas vezes cambia um pouco do que Hashem falou, os términos. Então é importante repetir as palavras que Hashem falou. Amén. E também isso é exercício. Você está... No voy a practicar. Mira, que todos que estão em um ambiente judío, uma sinagoga, falando as mesmas coisas todo Shabbat, você vai saber os términos. Sí. Essa é como está com alguém que habla inglês, está hablando espanhol. Como estou aprendendo com vocês? Sí. Então, hebreu todos os dias, todos os Shabbats. Já vai saber todo. Porque está falando, está acostumbrando-se. Claro, não se pode fazer uma coisa que nadie entenda. Então, aí não tem sentido, tem que ser em hebreu e em espanhol para que se possa entender. Então, agora nós estamos fazendo dois serviços, um em hebreu e um em espanhol. Porque quando hago aqui em hebreu e você habla espanhol, são dois serviços juntos. Pero se há um lugar depois em que nós podemos fazer aqui em hebreu e está ali para a pessoa ler, sem você necessitar repetir, então já vamos ganhando tempo. Compreende? Mais tempo. Então, as bandas repetições, é muito importante entender. Tinha alguém com hambre aí? Não. Sim, já falei muito? Sim, podemos mais. La lei de Mincha, de la ofrenda de granos. Vezota torata Mincha karav akrevotá. O sea, esta es la ley de Mincha, de la ofrenda de granos, que un momento. Ok. Está aquí, habló, verso 12, habló Hashem a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, que cada uno ofrendará a Hashem el día de su inauguración. ¿Comprendieron? De su inauguración. Ok. Entonces así él está hablando de cuando el Mishkan será inaugurado y ellos como Kohanim también, ¿no? Entonces la ofrenda que Levítico vai criar 6 e agora verso, nós lemos aqui foi verso 12. Entonces, cometz, nosotros hablamos aquí cometz, que es tenemos ahí este dedo, en hebreo se llama kemitzah, y entonces este señal aquí, esta porción se llama cometz. Entonces, sí, ofrecía, o sea, aquí está la ofrenda de granos, entonces él llegaba aquí, quitaba ahí esta porción de harina, que está abajo los 3 dedos aquí, kemitzah. E então, esta é a porção de Adonai. Ele chegava no altar e queimava. Então, pode ser esta, ou assim, ou assim. Isso é um tefah, mas kemitzah está utilizando todo para ser tirado aí, puesto no altar para queimar. Ou seja, não era toda a porção de harina, ou era harina de trigo ou de cevada. Sí, entonces, porque el objetivo es que esta harina Hashem dará a los sacerdotes para su alimentación. ¿Comprende? Entonces así, pero la persona está ofreciendo, recuerda que hablamos que nadie traía diezmos para los Kohanim, los levíes, para Hashem. Entonces, quando chegava as manos dos Kohanim ofereciam a Hashem.
Quando se ofereceu, então agora vem outra mitzvah, que Hashem dá a los Kohanim su porção de minha ofrenda. É dizer assim, Hashem recebeu a ofrenda, agora você tem uma porção aí. O que é meu e o que é tuyo. Mi parte desta ofrenda é um cometz. Ou seja, para cada uma, temos aqui as leis da Torá. Vamos falar de um cometz no altar para ser queimado. Queimava delante de Hashem. A outra porção era para o sacerdote e sua família fazer panes, tortas ou coisas mais. Ok? Então, para cada ofrenda de minhá, uma maneira diferente. Havia aqueles que se ofrendavam o pão já hecho, as tortas já hechas. Umas eram fritas, outras eram cocinadas e outras passavam solamente por água. Asadas também. E depois uma parte oferecida a Hashem e outra parte se quedava com os Kohanim. Então assim, havia uma, e diz assim, um tefach, como se chama punhado também em espanhol? Punhado. Um punhado também. Então, porque isso se chama tefach. Então, um punhado de harina pura, mais um pouco de azeite de oliva, e todo incenso, levoná, que nós temos levoná, esse incenso, será como azkará. Repita aí, azkará. Oh, saiu perfeito. Azkará. Oh. Azkará é recuerdo, memorial, do verbo lizkor. E isso, quando se ponia aí delante de Hashem um memorial, uma azkará, para queimar como um aroma agradável delante de Hashem, porque se está oferecendo harina mais incenso junto, compreende? Então, o incenso para que seja um recuerdo delante de Hashem, um memorial, que esta ofrenda chegou, ou seja, hicieron o que Hashem ordenou. O incenso é para dizer que sua ofrenda tem que ser agradável. O incenso é para dizer Hashem tem que estar feliz com sua ofrenda. Então é para memorial, azkará. Todo isto para que os Kohanim participem do altar como ofrenda de Hashem. Então assim, está sendo oferecendo para Hashem. Pero há alguém aí no altar que está participando, pero não se pode olvidar que todos estão fazendo um serviço para Hashem. Amém. Todo o serviço é para Hashem. Cada um tem sua função, pero todo está sendo hecho para Hashem. Então, isso era importante para que também os sacerdotes não alimentassem de repente um sentimento de que são melhores, que vocês trabalham para mim. Compreendem? Eles teriam que sempre entender que vocês como um touro, como uma vaca, que está sendo um serviço para Hashem. Não é ofendido isso, não. Ofensivo. É um ganado que faz um trabalho forte, pero com submissão. O ganado, se ele supiera, o touro muitas vezes sabe, pero outros não. Então, assim, baja a cabeça e está aí com muita força fazendo o trabalho, pero se supiera a força que tem, mata todos que estão aí. Sim, e tem um jugo sobre o cuello, e estão aí fazendo um serviço com humildade. Esse é o que ele nunca poderia olvidar-se. Agora, em cada detalhe das corbanotas, ofrendas e sacrifícios, nós vemos isto todo se harmonizando com Mashiach Yeshua. Como ele hizo todo o seu trabalho para Hashem. E dizer, claro que ele era um judeu da tribo de Yehudá. Não era um Levi, não era um Cohen, não era um sacerdote. Pero tudo que ele hizo seu serviço a Hashem se harmoniza muito com a intenção, a disposição de um serviço sacerdotal para Hashem. Com toda humildade, com toda força, dedicação a Hashem. E Yeshua, de hecho, foi
dentro de toda esta lección que nos trae la Parashá, esta ofrenda perfecta, ¿sí? Que es un Azkará Olam, o sea, un memorial eterno que está delante de Hashem. Y cuando nosotros mencionamos el nombre de Yeshua, es un memorial, está allá. ¿Quién? Es de una manera sencilla, por más que la iglesia de Roma hizo un cambio en la figura de Yeshua, ¿no? Entonces, como se conoce Jesús, Jesucristo, Jesús, Jesus, o que sea. Mas cuando se habla en Jesús, Jesucristo, Jesus, o que las personas recuerdan? El Calvario. El sacrificio. De una persona que murió por toda la humanidad. ¿No es así? Él murió por todos los pecados. O sea, todos saben. Se los detalles estão adulterados, añadiram aqui, quitaram ali, não importa, mas todos sabem que Jesus, ou Jesus, Jesucristo, Jesus, Yeshua, morreu por todos os pecados. Amén. Isso é um conhecimento que todos têm. Não conhecem profundamente, mas todos conhecem. Então, é uma mensagem que, de uma maneira, llenou o mundo. Agora, claro que nós sabemos de todo mal também que vino paralelo, né, com interpretações erradas. Mas mirar Yeshua é dizer, é a ofrenda perfeita que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, preparou para todos nós. Amém? Amén. Então, vamos, nos quedamos por acá e Parashá da semana que vem, Parashá Shemini, e vamos falar um pouco aí do que passou com os filhos de Aharon e por que se passou, né? Para o Hashem. Que Hashem bendiga a todos. Shabbat Shalom.